E aí galera, vamos para mais um capítulo de Boruto 2 Blue Vortex, o quinto capítulo que entregou muita informação nova do que aconteceu com o Boruto e o Sasuke, muita coisa nova sobre a Eida e os Shinjus, mas o que chamou mais minha atenção foi o retorno do Boruto para Konoha e a cena dele com a Sarada. Eu sou o Fabrício e por mim, se inscreve no canal, curte o vídeo e ativa o sininho. Valeu, gente! O capítulo começa com um flashback do Boruto treinando com o Sasuke, e ele já estava bem cansado, por isso o Sasuke fala que eles já iam terminar o treinamento por hoje. Mas o Boruto ainda queria continuar e ele disse que ia começar de novo. Depois de um tempo já era noite e a gente vê o Boruto e o Sasuke começando a conversar, onde o Boruto pergunta para o seu mestre como que estava o estilo Uchiha dele. Ele fez essa pergunta porque pro Boruto, na mente dele, ele já tinha dominado esse estilo, e para surpresa minha, o Sasuke confirma isso, dizendo que parece que isso aconteceu mesmo. E ele completa dizendo que no ano passado, ele tinha transmitido quase todas as técnicas e filosofia pro Boruto. E o Boruto fica surpreso com isso, porque ele tava só brincando, era só da boca pra fora que ele tava falando. Foi uma empolgação na hora de dizer, mas mesmo assim o Boruto afirma a confiança que ele vai continuar tendo pelo Sasuke daqui pra frente. E toda aquela conversa sobre o Boruto ter dominado o estilo Uchiha era verdade. O Sasuke até pergunta se ele estava fazendo alguma piada, e foi aí que o Boruto entende que não era piada aquilo, já que o Sasuke nunca tinha feito esse tipo de coisa, e ele manda o Boruto prestar atenção e diz que ele era inteligente, e que ele podia compreender e analisar as coisas rapidamente. As questões teóricas já estavam todas na cabeça dele, e ele é o que se chamam de super gênio, e isso torna o Boruto capaz de entender mais rápido as coisas, e isso é muito importante para um treinamento. Só que o Sasuke pede pro Boruto não entender mal. Não é como se o treinamento tivesse acabado ali. Ele não podia relaxar, ele tinha que continuar refinando as suas habilidades e o chakra através da prática constantemente. E tudo ia depender só do Boruto conseguir colocar todos os ensinamentos em prática. Nesse momento, o Boruto pergunta pro Sasuke se ele parecia com o Naruto, e o Sasuke responde que o Naruto tirou ele de um caminho que ele estava seguindo, e não importa quem o Boruto seja, a única importância foi que a Sarada quis ajudar ele. E agora o Sasuke entende o porquê. O Sasuke mesmo diz que alguma coisa grande ia acontecer, e ao menos que o Boruto e a Sarada fizessem alguma coisa a respeito disso, a situação podia sair do controle. O Sasuke diz que os instintos dele estavam dizendo que essa situação podia acontecer, e foi por isso que ele decidiu treinar o Boruto. E a cena já passa para o confronto do Boruto e o Sasuke versus o Koji, que tinha encontrado eles, e o Koji ferido diz como que eles ousavam fazer aquilo, era o olho dele que tinha sido atingido, e o Sasuke fala pro Boruto sair dali, e a gente vê o Boruto com a espada quebrada, e isso pode ser uma evidência que foi ele quem disparou o golpe no Koji, mas tirando isso, o Boruto diz que não tinha como deixar ele e fugir. Mas o Sasuke afirma que nesse momento não tinha como eles dois derrotarem o Koji, não importava o que eles fizessem. O Sasuke manda o Boruto mais uma vez fugir e sobreviver e deixa a Sarada nas mãos dele. E nessa hora o Sasuke corre em direção do Koji e o Boruto grita pelo seu mestre, só que não mostra como que essa luta se desenvolveu, como que ela aconteceu. O mangá já corta quando o Boruto vê o Sasuke transformado em árvore, e ele pega a espada do Sasuke e diz pra deixar tudo com ele agora. Voltando pra Vila da Folha, o Konohamaru chega pra ver o que estava acontecendo, o que tinha acontecido, porque parecia que alguém tinha virado árvore. E ele pergunta se estava todo mundo bem. E na hora ele já vê a Moegi transformada em árvore. E o Chimina Shikacho, que também estava no local, falou que a Moegi estava tentando proteger todo mundo, mas ela não conseguiu escapar e todo o time estava furioso do que tinha acontecido e falando que eles iam pagar por isso. E aqui tem uma coisa bem interessante, o Konohamaru fala que ela não estava morta e ele ia encontrar, com toda a ajuda da Vila da Folha, alguma maneira de salvar a vida dela. No esconderijo dos Shinjus, aparece a Moegi Shinju conversando com o líder deles sobre o trio Ina Shikacho e o Konohamaru, que todos eles estavam sentindo muita raiva e uma tristeza profunda sobre o que tinha acontecido. E o líder Shinju fala que a sensibilidade dela estava sendo estimulada, e essa situação era a prova disso. A Moegi Shinju estava sentindo quem estava em volta da Moegi Árvore, e o líder continua dizendo que essas emoções que a Moegi Shinju estava sentindo eram biologicamente iguais para todos aqueles Shinjus, só que nessa situação do Chimina Shikacho estar perto da Moegi Árvore,
é exclusivo da Moegi Shinju, só ela consegue sentir isso, porque esses sentimentos tá sendo transmitido para ela, porque é uma coisa sobre ela. E cada Shinju é um indivíduo diferente, cada um tem uma consciência diferente, é um ser único, independente. Então, se um sentimento foi na direção de um Shinju, os outros não vão ter acesso. E o líder Shinju diz que o verdadeiro objetivo deles é visando o Boruto e o Kawaki Otsutsuki. Esse é o plano final para alcançar a evolução final. E não pode ter nenhuma interferência nesse plano. E nessa conversa entre o Shinju, que a gente sabe que é o Sasuke Shinju, dizendo que ele não entendia porque ele se sentia desse jeito. É um desejo primordial e instintivo. É por isso que tudo parece ter um significado, ser significativo. E isso daqui dá pra saber que é sobre o Boruto transmitindo as emoções dele pro Sasuke Árvore. E esse Sasuke Shinju tá sentindo esse sentimento do Boruto que nem ele entende. E no final da conversa, o líder Shinju diz que estava pensando em consumir o poder do Naruto Uzumaki. De volta para a Vila da Folha, a Eida, usando seu poder ocular, começa a ver tudo o que estava acontecendo, dizendo que esses Shinjus eram inaceitáveis. A gente volta para o esconderijo dos Shinjus, onde a Moegi pergunta por que capturar o Naruto Uzumaki, já que ele não era um Otsutsuki. Então o líder deles fala que o Naruto já passou por várias transformações diferentes, só que eles eram Shinjus e estava acontecendo alguma mudança no instinto deles. E ele continua dizendo para todos eles só ouvirem a voz interior deles em relação a alguma ameaça, o instinto contra o inimigo, e que se eles fizessem isso, tudo ia ficar bem. Depois dessa explicação, a Moegi Shinju começa a entender e fala que o instinto dela estava falando para ir atrás do Konohamaru. Voltando para a vila, o Daimon pergunta se a Ida estava bem porque ela estava muito concentrada em alguma coisa, só que ele não sabia. No esconderijo, o líder Shinju parabeniza a Moegi pela escolha de ir atrás do seu alvo, mas tinha alguma coisa que o Sasuke Shinju não entendia nessa situação. A única pergunta que vinha na cabeça dele era quem exatamente era eles. E o líder Shinju diz que essa pergunta era válida, só que isso é só mais um efeito da manifestação da autoconsciência. É como as dores que eles estavam começando a sentir. E ele completa dizendo que não importa o que você é, o importante é o que você faz. A sua identidade tem que ser guiada pelos seus instintos, dizendo quem são os seus alvos. Voltando para a vila, a Ida continua observando as conversas do Shinju e se perguntando se o chakra do Shinju deu origem a essas pessoas Shinjus. Mas acontece uma coisa bem interessante aqui. O Bug Shinju percebe a presença da Eida e vai em direção da energia dela. E o Bug vê a Eida e fala que o alvo dele vai ser ela. E nesse momento a Eida desativa a habilidade do Seireigan e o Daimon pergunta se a Eida estava bem, só que ela começa a suar. No esconderijo dos Shinjus, o Sasuke começa a falar umas palavras aleatórias, como Seireigan, Clarividência, Uchiha, Sarada, e ele decide ir atrás da Sarada. E o líder parabeniza pela escolha. Voltando para a Vila da Folha, a gente vê a Sumire e o Amado conversando sobre tudo o que estava acontecendo, principalmente sobre o Boruto e o Kawaki. A Sumire comenta que o Boruto voltou depois de 3 anos e ele ainda continua sendo caçado por todos. E ela até pergunta se o Amado não estava preocupado, porque sem o karma do Boruto, a filha dele não ia voltar à vida. Mas o Amado fala que o Boruto tinha tirado a vida do Hokage, então era natural ele ainda ser perseguido. Em relação à filha dele, o Amado diz que depois da morte do Ishiki, para ressuscitar uma alma humana ao seu corpo original, ele precisa do Boruto, para depois restaurar o seu karma, porque o Amado tinha incorporado os dados da filha dele no Boruto. E o karma era a chave para ressuscitar a alma de um humano. Mas em relação ao Kawaki, que tinha também o karma, o Amado vê que o corpo dele é uma ferramenta científica comprovado, só que ninguém sabe quem modificou o corpo dele, mesmo sendo filho do Hokage. Esses detalhes sobre quem fez isso são desconhecidos, mas o Amado também percebeu que o corpo do Kawaki parecia ser uma criação dele. Até o karma também foi modificado por ele, e a Sumire pergunta como ele sabia disso, e o Amado responde que é impossível ser outra pessoa. Tem sinais claros de que é uma invenção dele, tá visível em todos os lados, e como cientista, deixar provas do seu trabalho é como pedir a um artista que deixe provas nas suas criações. E em relação ao karma, por algum motivo o Amado fala que sabe que tá na palma da mão do Kawaki. E se o Amado restaurou ou não o karma no Kawaki, dá pra saber que aquele karma vem da filha dele, a Kebi.
E segundo o Amado, isso é totalmente oposto a todas as memórias dele. Só que tem aquilo, para um cientista as evidências físicas estão na frente das memórias. E a resposta fica clara, para o Amado as memórias dele, ou pelo menos alguma parte, foi alterada ou manipulada. E mesmo que a mente dele quisesse voltar à verdade, as memórias bloqueiam isso. E não tem nenhuma base do porquê isso acontece. E ele concluiu dizendo que tudo o que importa para ele era o karma para reviver a sua filha. Só que o karma que ele precisa não tá no Boruto, ou seja, o Amado sabe que alguma coisa estava errada. E tudo isso estava sendo monitorado pela Anbu, comandado pelo Sai, que estava mostrando para o Shikamaru a conversa, e o Shikamaru fica em silêncio. Um pouco depois disso, tem a Sarada e a Sumire que estavam conversando sobre o que o Amado estava dizendo. A Sarada entende que agora, mesmo ele tendo sofrido uma lavagem cerebral, ele ainda tem a consciência de ter as suas memórias reescritas, e o que fez ele perceber isso foi o lado científico dele. E a Sarada continua indignada de que mesmo existindo uma foto do Boruto junto da família dele, ninguém acreditava que o Boruto era filho do 7º Hokage e não o Kawaki. E a Sumire entende esse ponto da Sarada, mas ela também acredita que as pessoas não conseguem duvidar do que existe nas memórias delas, mesmo tendo alguma evidência física. E do nada atrás delas aparece o Boruto e a Sarada vira e olha que o Boruto estava lá, e ele diz que o tio Sasuke acreditou nele e confiou a ele tudo, e mesmo duvidando das suas próprias memórias, o Sasuke arriscou a sua vida para salvar o Boruto. E enquanto isso, a Sarada vai em direção do Boruto e dá um abraço nele, e o Boruto completa dizendo: o Sasuke arriscou a vida para me salvar e para você, Sarada. E ela diz com muita felicidade: você demorou uma eternidade, Boruto idiota. E ele fala: estou em casa. E o capítulo finaliza aqui. Agora comenta aí embaixo, faz suas teorias de tudo que aconteceu nesse capítulo, que eu vou estar vendo, que eu vou estar dando uma olhada. E eu também tô querendo fazer uma live sobre esse capítulo, então por mim se inscreve no canal, curte o vídeo, ativa o sininho. É tudo isso mais um pouco, forte abraço galera, valeu, fui!